Queridos amigos, amadas irmãs, irmãos, nos reunimos hoje para prestar a Deus um culto perfeito. A Santa Missa, como vocês sabem, ela não foi inventada por um padre, por um bispo, ou por um papa. A Santa Missa foi o próprio Senhor Jesus Cristo que a instituiu. Como nós celebramos desde aquele dia em que Ele lavou os pés dos discípulos. E novamente Jesus, em Lucas 24, celebrou uma missa com os discípulos de Emaús. O Senhor leu a palavra, explicou a palavra e partilhou o pão. E hoje, novamente, 2000 anos depois, estamos reunidos para fazer o mesmo gesto que Jesus pediu. Afinal, Ele falou: fazei isto em memória de mim. Hoje, na oração coleta, a oração em que o Padre arrecada todos os desejos e eleva a Deus, pedimos assim a Deus: Deus, que uniu toda a lei no amor a Ele e ao próximo, fazei que um dia cheguemos à vida eterna. A salvação, a vida eterna, é o nosso maior desejo. Ao entrarmos nessa vida com Deus, na religião, o nosso desejo fim é a nossa salvação e também a salvação das pessoas que amamos, porque assim também nos ensina a igreja. Se nós rezarmos pelos outros, os outros também irão se salvar. E Nossa Senhora de Fátima pediu isso aos pastorzinhos: rezai pelos pecadores, para que eles também possam se salvar. E a palavra nos conduz a essa salvação. A palavra é o manual de vida. E a palavra de hoje, do profeta Isaías, nos convida a esta conversão. Nos convida a pedir a Deus que mudemos esse nosso coração injusto por um coração novo. Mas essa palavra também fala de algo interessante. Fala dos mistérios de Deus, do pensamento de Deus que ninguém conhece. Nenhum ser humano conhece o íntimo de Deus. Conhecemos de Deus aquilo o que Ele quis revelar. A palavra dEle. A palavra é o que o Senhor quis que sabêssemos dEle. E o nosso manual de vida. E muitas vezes falamos em nome de Deus. Damos nossa opinião fundada em Deus, e isso é uma grande mentira. O que sabemos de Deus está aqui, e só isso. É isso que o Senhor nos pede. Afinal, Ele mesmo falou no Sermão da Montanha: não se ponha nem se tire nada daqui, porque quem fizer isso será maldito. E às vezes esse pensamento de Deus, ele dá algo desconcertante ao nosso coração: o desconhecimento. O desconhecimento faz parte da nossa vida. Nós pensamos que conhecemos a tudo, mas não conhecemos de fato a nada. A ciência, para cada momento, de acordo com a tecnologia que ela possui, ela dá uma resposta. Quando alguém começa a estudar na faculdade alguma ciência, medicina, psicologia, nutrição, vai estudando ali também a história do desenvolvimento dessa ciência. Vai aprender naquelas escolas que tentaram achar explicações e não conseguiram. E logo depois veio outra, em seguida veio outra. E quando a gente estuda isso, dá até um desânimo, né? Qual que está certa? Tantas assim, né? E na verdade a gente esquece que não sabemos de nada. Temos explicações para o momento. Daqui a 50, 100 anos, as explicações científicas serão outras. E a ciência, ela começa assim, com o desconhecido. Sócrates, que é o fundador do pensamento ocidental, ele começa toda a filosofia e toda a ciência, e Sócrates, ele é o início da ciência e da filosofia, ele começa com a frase: só sei que nada sei. O desconhecido faz parte da nossa vida. Às vezes queremos explicações para tudo, queremos achar razões lógicas para as coisas, e muitas vezes isso é um pecado. O Papa Francisco escreveu uma encíclica sobre a santidade. Ele fala o seguinte: quando alguém tem resposta para todas as perguntas, demonstra que não está no bom caminho. É possível que seja um falso profeta, quem usa da religião para o seu benefício, ao serviço das próprias lucubrações psicológicas e mentais. Quem quer ter tudo claro e seguro, pretende dominar a transcendência de Deus.
Logo, amados irmãos e irmãs, o desconhecido, a experiência de andar, sobre as trevas, faz parte da experiência da fé. O evangelho de hoje é o chamado evangelho da injustiça. O Senhor pagou a mesma quantidade para quem trabalhou 1 hora, a mesma quantidade para quem trabalhou até 8 horas. Diante dos homens, isso é uma injustiça. E até a CLT, ela proíbe isso. Todo funcionário que exerce a mesma função, tem o mesmo patrão, tem o direito a receber o mesmo salário na mesma região. Diante dos olhos humanos, o Senhor faz uma injustiça. Porque outro recebe mais do que eu? Porque eu que estou na igreja, estou sempre rezando, rezo o terço, tenho o meu vizinho que nunca vai na igreja, ele tem um carro melhor do que o meu? São questões que a gente não sabe a resposta. Porque eu, que amo tanto os meus filhos, a minha família, sou capaz de fazer o mal? Não temos respostas para isso. Por que será que o ser humano matou milhões de pessoas? Por que será que o ser humano mata pessoas? Quando o Papa Bento XVI esteve em Auschwitz, no campo de concentração, ele fez essa pergunta: onde está Deus? A nossa vida, ela é cercada do desconhecido. E é bom que seja assim. Porque quando nós estamos no desconhecido, a nossa fé deve aumentar. Quando não sabemos o dia de amanhã, a nossa fé deve aumentar. Eu me lembro que no primeiro dia desse ano, nós nos reunimos para fazer uma adoração. Coloquei o Santíssimo para iniciar bem o ano. E eu falei assim: Senhor, colocamos o desconhecido na sua frente. Não sabemos como vai ser o ano de 2020, mas está nas suas mãos. E depois veio o que veio acontecer. Mas quem tem fé sabe que o Senhor rege a história. Mesmo nas trevas o Senhor rege. E quando lemos a Bíblia, logo no primeiro capítulo, não é um relato científico, porque a ciência sempre está em desenvolvimento. É um relato religioso. Trevas, escuridão, e de repente faz-se a luz. A introdução do nosso livro sagrado é um convite à coragem. Quando lemos o primeiro versículo, Gênesis 1:1, temos ali um convite: seja corajoso, não tenha medo. Mas o Senhor hoje chama a atenção a algo. Ele chama a atenção daquele que trabalhou 8 horas, daquele que trabalhou por demasiado, daquele que fez tudo. O Senhor não chamou a atenção daquele que fez pouco, mas daquele que fez muito. Falou algo que muitos de nós temos: estás com inveja? É um sentimento que muitas vezes nós temos, a inveja. A inveja é um sentimento que está no coração do homem. Afinal, o que levou Caim a matar Abel? A inveja. Ao ver que o seu irmão, que era mais pobre, Abel significa sem nada, vazio, e Caim significa cheio, orgulhoso, Deus preferiu a oferta de Abel. E aí começa o primeiro crime da história da humanidade, por inveja. E o Senhor, na sua sabedoria, quando deu os 10 mandamentos, o 10º mandamento, o 10º que fecha o decálogo e que nós devemos ter vergonha de não saber de cor: não cobiçará as coisas alheias. A inveja, já dizia Kant, ela é o fruto do mal. E Kant falava assim, e olha que Kant ele nem era um filósofo teísta, ele só via em Deus uma função pragmática, uma função de poder que as pessoas sejam boas. Ele falava assim: a inveja, ela joga uma treva na nossa vida. Quando nós olhamos que o outro recebeu mais ou igual do que nós, parece que essas trevas são lançadas e esquecemos as maravilhas que o Senhor realiza em nós. Parece que viramos as costas às bênçãos que o Senhor nos deu e olhamos as bênçãos do irmão. A inveja, ela traz murmuração, traz reclamação. Tom Jobim tinha uma palavra interessante, brasileiro, falava que o sucesso é uma ofensa pessoal. Quando você faz sucesso, quando você está bem, parece que você está ofendendo a uma outra pessoa. Amados,
as nossas forças não deveriam ser pensar naquilo que o outro recebeu, mas naquilo que eu fiz, naquilo que Deus me deu. Às vezes olhamos a nossa família, a gente vê ali que não é tão perfeita, a gente vê a TV, tudo parece ser perfeita. Eu como padre também tenho essa experiência. Eu vejo que padres, veem lá a sua homilia, tem 1.000 visualizações, 12.000 visualizações, 200.000 visualizações. Padres que conseguem arrecadar grandes quantidades de dinheiro, encher a igreja. Isso me causa uma certa inveja. Eu me pergunto por que eu não consigo ser como eles. Mas depois eu percebo a minha realidade, aquilo que Deus me deu. Deus não me deu 100.000 ovelhas, Deus me deu 300 ovelhas. Talvez seja o trabalho menor do que aquele que recebeu 100.000 ovelhas. Mas o que eu estou fazendo, eu tenho o meu direito. E muitas vezes a gente pensa que o pouco que nós temos é porque Deus não nos ama. É uma ofensa a Deus. Isso. E esquecemos que o Senhor nos prometeu isso. Olha, eu te prometo a salvação, a vida eterna. Tudo que for além disso é mentira. Eu posso sim realizar alguns milagres, mas esses milagres, eles são realizados de acordo com minha vontade e para a minha glória. Quando nós temos este olhar de perceber, quando a gente tem muita inveja, como teve esse que trabalhou 8 horas, esquecemos que nós trabalhamos bastante, esquecemos que agradamos mais ao Senhor, mas temos esse mal no nosso coração de olhar o outro. Dante, é interessante, é bom ameaçar, às vezes é bom ameaçar, colocar o medo nas pessoas. E Dante, lá na sua Divina Comédia, falava assim, que os invejosos, olha, presta atenção, os invejosos, claro que não é uma revelação, Dante não é santo, mas é algo para se pensar, que os invejosos estão no purgatório, com os olhos costurados, porque a inveja vem da visão. Interessante pensar nisso, né? Olhamos muito o outro e não olhamos a nós mesmos. A nossa vida é assim, nos interessamos pelo pecado do outro do que pelo nosso pecado. É interessante que Deus faz assim, olha, vem você, não importa se você trabalhou muito, se você trabalhou pouco, vem para mim, vem para a minha vinha. E nós somos os primeiros a falar, não, você não presta, não, vai para fora. Você não presta porque você faz isso. É interessante que o Senhor está suplicando, venham minhas almas, deixem os travestis, as pessoas ruins virem a mim, deixem os homossexuais virem a mim, deixem as pessoas que estão rejeitadas virem a mim. E a gente fala, não, você não merece, Deus. Interessante pensar disso, né? O Senhor, Ele convida a todos, chama a todos, venham a mim. O que a gente faz? A gente fecha as portas, não, você não, você não. E até na igreja, a gente vê que às vezes uma pessoa chega na igreja, começa a realizar um bom trabalho, e outra pessoa da comunidade vê como uma ameaça. Ai não, essa pessoa é uma ameaça para mim. Pode ser que ela vai roubar o meu serviço, pode ser que ela vai pegar uma coisa que eu gosto de fazer. Então vou me fechar a ela, vou começar a falar mal dela. Pensamos nisso, meus irmãos e irmãs, porque o Senhor, Ele implora pelas almas, e nós somos os primeiros a falar, olha, não dá, você não presta. E como é que o Senhor vai nos receber no reino dos céus? Ele vai falar assim, está com inveja de mim, porque eu salvei esse também? O que é meu, eu faço o que eu quero, você não manda em mim. O Senhor nos fala isso, com palavras rígidas. E é interessante fecharmos essa meditação com a palavra do Papa Francisco, que ele disse também nessa mesma encíclica, alegrai-vos e exaltai, sobre a santidade. E ele fala assim, o santo não gasta suas energias para lamentar-se os erros alheios. O santo, eu devia fazer todo mundo repetir isso, pegar um caderno e escrever 1000 vezes. O santo não gasta as suas energias a lamentar pelos erros alheios. É capaz de guardar silêncio sobre os defeitos dos seus irmãos e evita a violência verbal que destrói e maltrata. Por que será que o santo faz isso? Porque ele não quer confusão? Porque ele é medroso? Não. O santo faz isso porque não se julga
digno de ser duro com os outros, mas considera os outros superiores a si próprio. Então, amados irmãos e irmãs, ao contemplarmos a nossa vida, nós possamos perceber que Deus nos dá muitas bênçãos, mas o nosso pecado está em querer olhar o outro, em ver o outro, e não perceber que o Senhor nos cumulou de bênçãos e graças. Mesmo que 1 hora só, foi o Senhor que nos deu essa graça. Não foram 8 horas, mas o Senhor me deu este 1 minuto para me salvar. E de fato aconteceu. Em São João, o pecador, o ladrão, crucificado com Jesus, ganha o paraíso por uma palavra só: salva-me, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.